muito bom dia. Vamos dar início ao evento, nosso segundo dia de evento, em que se debatem as masculinidades. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse segundo dia, nesse evento organizado pela Comissão de Equidade de Gênero e em parceria com a EMAG. Eu sou a Márcia, sou a mediadora hoje. Para mim é uma honra e um privilégio mediar esse evento e integrar também a Comissão de Equidade de Gênero. E hoje, especificamente, que o tema é masculinidades no plural, é um tema que eu acredito que, se bem refletido, ele consegue transformar nossa sociedade numa sociedade mais justa, mais equilibrada, democrática e muito mais feliz. Todas bem-vindas, as considerações são todas bem-vindas, nós no chat. E agora eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o Tiago Teixeira. O Tiago é professor do Departamento de Filosofia da PUC de Minas, professor da plataforma Feminismos Plurais, mestre em Filosofia pela FAGE, que é a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, doutorando em Ciências Sociais pela PUC Minas, e autor de livros Inflexões Éticas e Ética, Laicidade e Alteridade. Tiago, seja muito bem-vindo. Eu convido agora a iniciar a sua exposição e compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento sobre essa temática. Você vai ter aproximadamente 20 minutos e boa sorte. Perfeito. Obrigado, Márcia. Quero agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas na organização desse evento, a todas as pessoas também que nos assistem, e espero que, nesse momento, todo mundo esteja seguro e segura, né? As pessoas estejam seguras nesse contexto em que a gente está atravessando. Discutir sobre masculinidades no plural é algo bastante pertinente nas discussões em que eu tento me enveredar, que são discussões éticas, exatamente porque a gente começa, Márcia e todo mundo, a desfazer algumas cenas de poder que são cristalizadas e, por vezes, são associadas à ideia de essencialidade, como se a gente estivesse dizendo, e a gente aprende por muitas vezes, que algumas identidades, especificamente identidades masculinas, são detentoras em si mesmas de poder. Só que quando a gente vai fazer uma análise crítica, uma análise ética, nós vamos perceber que não existe essa ideia de homem universal, ela é uma ficção, e que a experiência concreta dos corpos, dos sujeitos, das relações, demonstra que há uma construção contínua dessa ideia de masculinidade universal, exatamente para fazer com que algumas cenas de poder e de violência sejam naturalizadas. Então, eu acho muito importante fazer essa discussão e apresentar as possibilidades de entender masculinidade no plural, exatamente para que a gente consiga fazer uma análise crítica, ética, humana, a partir de diferentes localizações, diferentes narrativas, diferentes experiências, afetos, crenças e corpos. Quero também agradecer a presença do Pedro, que vai dividir essa mesa comigo, um querido, um amigo, e acho que vai ser uma manhã de muita troca e muito afeto político. Então, eu quero começar já apresentando essa crítica à noção de homem universal, e dizendo que essa ideia ou essa ficção do homem universal, ela se contrasta com a realidade. E a gente vai percebendo que os mecanismos políticos, os mecanismos de poder, publicidade, discurso médico-científico, o próprio direito, as teorias do conhecimento, a filosofia, esses discursos estiveram muito preocupados e muito ávidos em construir a ideia de um sujeito humano, na modernidade especificamente, ou a ideia de um humanismo. E existem pontos cegos nessa ideia de humano que foi construída na modernidade, porque ela vai ser, embora ela vai ser parâmetro para a gente discutir sobre política, sobre direitos, sobre igualdade, ao mesmo tempo
essa ideia de humanismo moderna, ela foi tecida a partir de corpos que foram apagados das cenas políticas, que foram subalternizados e precarizados de forma intencional no sentido da manutenção de poder, da colonização de corpos, da hierarquia entre os sujeitos. Então, a gente atacar essa ideia de um humano universal, abstrato, incorpóreo, e ao mesmo tempo atacar essa ideia de humano associada ao masculino, como se a masculinidade fosse uma experiência de sujeitos universais em detrimento de outros sujeitos marcados pela diferença, pela precarização, pela identidade, né? Então a gente faz muito essa discussão de dizer, bom, masculinidade, brancura, privilégio de território e classe são identidades também, porque o que se aponta, Márcia, é que as nossas discussões de gênero, as discussões que falam sobre a diversidade sexual ou as desigualdades e todas elas, né, entrecortadas aqui, são discussões identitárias contrastadas a uma ideia de um sujeito universal e abstrato. Né? Enquanto a gente vai colocar em xeque esse sujeito abstrato, é para dizer que todos e todas nós estamos localizados nas experiências políticas, nas experiências sociais. E é preciso reconhecer quais são os nossos lugares dentro dessas discussões. Então, perceber que existem masculinidades no plural é perceber que nem todos os sujeitos, nem todos os homens são dotados de poder, que algumas identidades masculinas são atravessadas por precarizações políticas construídas a partir de um eixo que se retroalimenta na branquitude, na cis-heteronormatividade, nos privilégios de classe e território. Então, quando a gente começa a pensar a partir desses eixos, né, que são reiteradamente apresentados como eixos normatizadores ou que enunciam aqueles corpos que são pensados e anunciados como sujeitos legítimos, a gente entende que algumas existências masculinas estão em situação de uma precarização política. Lembro muito da Butler aqui, quando ela diz que a precarização ou a vulnerabilidade de vidas também passa pelos mecanismos políticos, econômicos, culturais, estéticos. Né? Então, quando a gente passa uma vida inteira, e aí falando especificamente das masculinidades aqui, entrecortadas com a discussão sobre o racismo, as discussões racializadas, quando a gente passa uma vida inteira consumindo uma imagem estética de beleza, de legitimidade, de excelência moral vinculada à brancura, claro que a gente está construindo também uma narrativa de mundo que apresenta pontos cegos da história. E aí não há um reconhecimento de determinados sujeitos em relação a essa masculinidade que é anunciada como a normativa. Ou quando a gente para pensar, por exemplo, que existe um duelo aqui entre masculinidades, à medida que você apresenta, à medida que se apresenta as masculinidades brancas como detentoras de excelência moral, como detentoras de excelência intelectual, em detrimento de corpos negros que são apresentados de forma hipersexualizadas, de formas com uma debilidade moral. Então, é preciso que a gente entenda, assim, a meu ver, essas nuances que pulverizam, que implodem essa ideia de masculinidade universal, fundadas sobre o corpo ou fundadas numa espécie de essência masculina. Né? Todos esses discursos eles corroboram para a manutenção de uma ordem social que visa naturalizar desigualdades e violência. Então, é importante fazer essa discussão que a gente está traçando hoje, exatamente para a gente perceber que nós estamos todos e todas localizados socialmente, politicamente, e que é preciso que a gente critique e analise também os nossos lugares e como eles são arranjados para manter determinados sistemas de opressão e de exclusão. Né? Então, a cada vez que nós nos distanciarmos da ideia, a cada vez que nós nos distanciarmos da realidade concreta, dos conflitos, das contradições, das nuances, em nome de uma ideia universal de masculinidade
ou de feminilidade, nós estamos nos distanciando da vida, das suas contradições e dos problemas reais que nós enfrentamos, né? Me parece uma forma de tentar maquiar a realidade para que a gente continue seguindo aqui rotas de subalternização e naturalização dessas subalternizações. Nesse sentido, eu penso, e aí muito na direção do que nos ensina o professor Fábio Mariano, que fica difícil discutir sobre masculinidades no plural sem que a gente se aproxime das teorias, das perspectivas e das posições dos feminismos, das epistemologias feministas, das teorias do conhecimento que são apresentadas por mulheres, também no plural. E aqui faço uma menção direta a algumas intelectuais que fazem parte das minhas pesquisas, né? Assim, que eu traço diálogos permanentes, como a Kimberly Crenshaw, a Carla Cottireni, que é uma filósofa, uma pensadora gigante que nós temos aqui no Brasil, e a Audre Lorde. A Carla Cottireni, quando ela vai falar sobre essas discussões políticas e discussões de gênero, ela apresenta o conceito de interseccionalidade, que é essa perspectiva que mostra que as nossas relações são entrecortadas por sistemas de opressão, que não dá para discutir sobre gênero, e aí quando a gente fala sobre gênero, a gente está falando de masculinidades, feminilidades, das relações entre esses sujeitos nas posições políticas, que não tem como a gente discutir sobre gênero sem discutir também sobre raça, que a gente não avança, por exemplo, nas pautas antirracistas, se nós também não nos fizermos aliados nas discussões ou nas agências antissexistas. E, ao mesmo tempo, também, quando nós não dá para criticar as desigualdades econômicas, se nós também não entendermos como essas desigualdades econômicas passam pelos campos da sexualidade, do gênero e da raça. Então, acho que pensar masculinidades no plural também é beber dessas fontes, dessas intelectuais que nos apresentam modos analíticos, né, ferramentas analíticas para entender a realidade como ela se tece, não só no sentido intelectual, mas também no sentido prático, né, porque entender que gênero, raça e classe são pressupostos que se entrecruzam, é entender também como que os corpos são subalternizados de acordo com essas ferramentas na vida concreta. Assim como a Audre Lorde nos ensina que uma sociedade que cria um pânico moral em relação às diferenças é uma sociedade que bebe a ideia de igualdade para manter sistemas de opressão. Então, bom, no Sou Sua Irmã, ela está falando sobre isso, né, numa obra chamada Sou Sua Irmã. E ela está dizendo sobre a importância da gente valorizar a diferença, ou as diferenças, como possibilidade de entender que as nossas experiências sociais, elas são marcadas pelas diferenças. Então, e as diferenças, elas são apresentadas a partir do pânico moral, à medida que se intensifica um desejo ordenado pela execução simbólica ou objetiva dos corpos que são anunciados como dissidentes. Então, quando a gente fala de masculinidades no plural, a gente está pensando exatamente a partir dessa chave analítica da diferença. Eu estou falando de corpos amarelos, de corpos LGBTs, de corpos negros, de masculinidades que se manifestam na vida concreta e que, contrastados àquela ideia que a gente atacou no começo de masculinidade universal, são apagados. E são apagados a partir desses múltiplos eixos. Territorialidade, pelos marcadores de gênero e raça, ou de classe ou território. Logo, fazendo aqui um diálogo com a Audre Lorde, pensar a diferença é fundamental para que a gente consiga, de fato, entender como a realidade política, social, econômica, cultural, epistêmica se dá e a ponto, né, a fim de alargar a nossa compreensão, inclusive sobre o que é humano. Né? A gente vem, Márcia, e todo mundo, a gente vem de uma herança moderna que se articula, ou que articula a ideia de humano a partir de um estreitamento. Só é humano quem é visto a partir de uma lente estruturada na brancura, nos privilégios de classe, território, a partir de uma definição compulsória da heterossexualidade
enfim, e de outros mecanismos que são apresentados para nós como compulsórios. E aí, a gente precisa também colocar em xeque, segundo Bembe, né, autor do Necropolítica, e que foi lançado recentemente um livro dele no Brasil chamado Políticas da Inimizade, é importante que a gente critique essas ideias modernas, não a fim de dizer, bom, não existe humano, ou não existe humanidade, mas a fim de entender como que essas concepções de humano e de humanidade foram articuladas para hierarquizar sujeitos, hierarquizar corpos e neutralizar algumas existências. Então, falar de masculinidade no plural me parece uma forma de reavaliar essa percepção sobre o que é humano e, ao mesmo tempo, de entender que essa masculinidade anunciada como hegemônica e que não se pretende a crítica, que não se pretende a localização ou uma análise profunda sobre as suas relações diretas com violência, não promover essa crítica é manter sistemas de violência e de opressão contra mulheres e contra homens também, nas suas pluralidades. Então, à medida que a gente apresenta uma outra ferramenta analítica aqui, que é a desconstrução, o que a gente está pretendendo dizer é que ninguém está querendo acabar com o homem, né? Assim, não é essa a proposta. Mas o que a gente pretende com a desconstrução enquanto ferramenta analítica é enfraquecer essa ideia de uma associação entre masculinidade e poder, entre masculinidade e violência, entre masculinidade e estreitamento da condição humana. Nesse sentido, a desconstrução ela aparece como uma forma de apresentar novas possibilidades de compreender a si mesmo e aos outros sujeitos, né? Longe dessas ficções que são construídas e que nos são ensinadas de que homens não choram, homens não podem ter afeto, homens não podem demonstrar qualquer sinal de humanidade. Bom, essas premissas elas são tão perigosas para todas as pessoas que convivem com a gente em uma sociedade estruturada nesse machismo, nesse sexismo, como ferramentas que nos fazem nos relacionar incessantemente com as pessoas. Então, a desconstrução, e eu já estou caminhando para o final, ela me parece uma ferramenta importante para que a gente acabe ou que a gente enfraqueça essa ficção do gênero que associa o masculino ou as performances de masculinidade imediatamente à violência ou a uma desumanidade sistêmica, uma vez que a gente, para performar masculinidade numa sociedade como a nossa, precisa, inclusive, se desumanizar, né? Precisa desfazer alguns pressupostos como o diálogo, como o reconhecimento, como a capacidade múltipla de ser afetado pelos outros sujeitos e, nesse sentido, se perceber mais humano. Então, acho que pensar masculinidade no plural, a partir desses eixos aqui que eu ventilei para a gente poder conversar, é significar novos olhares éticos sobre os nossos corpos, sobre os nossos valores e sobre o modo com que a gente tem tecido a nossa humanidade. E aí eu acho que eu posso encerrar por aqui, Márcia. Já abri espaço para o Pedro chegar. Eu agradeço, então, Tiago, pela sua brilhante exposição. Foi maravilhoso tudo que você falou, todas as palavras foram fantásticas. E agora eu vou passar para o Pedro. Pedro Pires é o nosso segundo palestrante no evento de hoje. Eu vou apresentar o Pedro. Pedro Pires, transmasculino, psicólogo atuante na área clínica, educador popular, organizador de rodas de conversa sobre masculinidades, idealizador e psicólogo no espaço de cuidado e saúde mental, Cuide Ser Psicologia. Pedro, muito bem-vindo ao nosso evento. Eu convido agora para fazer a sua exposição e também trazer um pouco do seu conhecimento para nós, compartilhar conosco. Bom dia a todos. Bom dia, Márcia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, por poder estar aqui. Acho que essa é uma forma da gente compartilhar mesmo, né, o nosso conhecimento e acho que as nossas pesquisas, né, e de não se sentir tão sozinho, inclusive, encontrando tantos outros
como eu, né, também está pesquisando sobre essa temática. Ontem eu acompanhei o encontro de ontem, né, estava presente o Fábio e o Pedro também, meu xará. Fiquei pensando bastante sobre as coisas que eles trouxeram, hoje também, né, ouvindo Tiago. E eu vou começar trazendo uma fala, né, um trecho, né, da Lélia Gonzalez, que eu acho que está num texto dela, né, intitulado Sexismo e Racismo no Brasil, que eu acho que ajuda bastante a gente pensar algumas coisas, né. É um trecho curto, e ela não está falando de masculinidade, mas, como o texto diz, né, ela está falando de sexismo e nos ajuda a pensar. E aí é um trecho que diz assim: a análise se encontra, né, ela está falando da psicologia, né, da psicanálise propriamente dita. A análise encontra seus bens na lata de lixo da lógica, né, e dá para a gente pensar o que a gente está fazendo hoje, pensando a masculinidade enquanto pluralidade, né, que a gente, no lixo, na lata de lixo, do que diz que não é pertencente ao masculino, por exemplo, a gente consegue construir outras possibilidades, né? Se a gente for pensar a ideia, né, do que é ser homem, né, e como essa ideia já está bem sedimentada nesse sentido, a gente não tem possibilidades, uma vez que a gente já tem esse conceito pré-determinado, a gente não consegue pensar outras possibilidades para além do que ser homem forte, viril, né, que é o mantenedor da casa, e a gente não consegue avançar para além daí, né. Pensando o conceito, por exemplo, de essencialidade, né, pensando na etimologia da palavra, quando a gente vai pensar em essencialidade, qual que seria a essência, né, do ser homem, né? Quando a gente está falando sobre a essência das coisas, a gente está pensando em utilidade, né? E aí a gente reduz nesse sentido, né? Pensando nessa perspectiva, e não abrindo campo para a evolução, para a transformação, né? Que a gente vai conseguir enxergar isso melhor quando a gente está falando de outras possibilidades e que a gente borra a ideia de gênero. Quando a gente está falando de gênero, ainda a gente está muito pensando sobre a ótica da binaridade, né? Homem e mulher. E que a gente sabe, né? É sabido, melhor dizendo, né? Que nenhum ser existente dá conta desse ideal, né? A gente sabe que são ficções criadas por nós mesmos e que nós não damos conta, né? De alcançar essa ideia de homem e mulher que está presente na sociedade, que vem presente de séculos passados, né? E o quanto isso, né? Acho que pensando, Tiago trouxe, né? Aí como que vai construindo, né? Pensando essa ideia macro, né? Do como a gente está falando, do que a gente está falando enquanto masculinidade, mas pensando o quanto isso reverbera, né? No sentido das relações, né? Que é uma coisa que me chama atenção, né? E quando eu vou pensar a masculinidade, para além, obviamente, né, da gente pensar o macro, também da gente trazer para perto, porque é como a gente consegue alcançar uns aos outros, nesse sentido de como que a gente vai pensando modos de enfrentamento disso, né? Porque o que fica para mim, eu acho que isso, na verdade, era uma questão, mas inclusive no encontro, né, onde conheci o Rafa, né, a gente se encontrou falando de masculinidade e a gente, desde então, né, tem se abraçado, né, nesse lugar. Que foi para falar, inclusive, sobre o documentário Silêncio dos Homens, né, onde, na época, né, a minha companheira da época estava presente e ela fez uma pergunta que ninguém que estava lá em cima, estávamos em 5 homens, nenhum de nós soubemos responder. O que a gente faz com isso? Depois que a gente vai para as rodas de conversa, depois que a gente troca sobre isso, o que a gente faz com isso? Isso abriu, assim, um grande, né, buraco, assim, né, que me fez movimentar e caminhar em cima disso, né, o que a gente faz com isso, né? E também pensando na minha prática, né, de atuação, enquanto psicólogo, de como que também eu vou ouvindo isso dentro da área clínica e vou pensando essa construção conjunta, né, porque vem
pessoas cheias de sofrimento, né? E justamente porque a gente não abre campo de experimentação, né? Eu vou pensando, né? Quando eu penso o que é ser trans ou a transgeneridade, eu vou pensando enquanto ampliação, né? Enquanto possibilidade de descoberta, né? Quando a gente fala da transgeneridade, por exemplo, né, a transgeneridade é um termo guarda-chuva para as várias expressões, né, onde dentro dela também está presente essa generidade, né, e eu vou entendendo que, né, ao passo que eu vou me desconstruindo nesse sentido, eu vou entendendo que conceito nenhum abarca quem eu sou, e eu não me encontro nem no trans, nem no cis. Quer dizer, eu me encontro no trans no sentido do trânsito, né, de descoberta, né, de possibilidades de como construir a mim mesmo, né, no sentido do que eu gosto, o que me interessa, o que faz sentido para mim, por exemplo, né, e eu acho que nesse sentido a gente perde muito enquanto sujeito, né, enquanto ser humano, quando a gente se fecha e fica nesse reducionismo, né, quando a gente tenta, e eu entendo porque é do lugar da angústia mesmo, né, a gente não conseguir, a gente querer ter algo que nos dê segurança, né, mas ao mesmo tempo, veja, essa segurança, ela é falsa, né, é uma falsa ideia, porque a gente não vai para lugar nenhum, né, então, por exemplo, quando eu vou pensar, né, como que a gente consegue criar espaços, né, de desconstrução, eu consigo entender a partir da desconstrução conjunta, né, pela via da interseccionalidade, onde todos, né, nos juntamos para a gente pensar sobre como isso reflete na nossa saúde mental, por exemplo. Isso é adoecedor, né, na sociedade que a gente vive. Quando a gente vai pensar, por exemplo, o suicídio, né, a gente tem um número gigante, né, e alarmante, inclusive, sobre o suicídio em relação ao homem. Mas por que o homem se suicida mais do que a mulher? São perguntas que a gente precisa fazer, né, ao homem, principalmente ao homem branco, porque também é importante que a gente faça essa distinção, né, ao homem branco cis, o mundo é dado, né, ele não precisa, o mundo é construído, inclusive, para essa pessoa, para o homem branco, né. Acho que nesse mesmo texto, né, da Lélia, ela é muito generosa, né, ela vai partir, obviamente, da experiência, vai falar da vivência, né, da mulher preta, né, e o como ela é explorada, escravizada e objetificada, mas se a gente consegue olhar com essa lente da interseccionalidade, a gente consegue se perceber ali, a gente consegue perceber o quanto a transgeneridade também é vista da mesma forma, como a mulher branca também, né, também não foge desse lugar da escravidão nesse sentido, né? Claro que a gente escravo no sentido de não ter possibilidades, né? Porque, de novo, né, quem se mantém no poder é sempre o homem branco, né? O homem branco cis, que é muito, muito importante de marcar. Então, qualquer outra pessoa que foge desse padrão, né, dessa ideia de sujeito, porque qualquer coisa que não seja homem branco cis não é ser humano, né, por exemplo, e a gente vai colocando nesse lugar da marginalidade, que é onde estão pessoas como eu, pessoas trans, pessoas pretas, as mulheres pretas, as crianças, os idosos, por exemplo, e aí a gente pergunta por que a gente continua fazendo a manutenção ainda desse mundo, né? E dessa maneira, onde a gente não cabe, onde não tem espaço para a gente. Quando a gente pensa que a gente, para sair de casa, né, principalmente as mulheres, né, e pessoas trans ter medo de violência, a gente tem que começar a se perguntar, as pessoas pretas, né, o que está acontecendo? Que mundo é esse que a gente vive, né? E para isso a gente precisa se aproximar disso, né? A gente não precisa ser preto para a gente entender o racismo e acreditar que ele existe. A gente não precisa ser mulher para a gente saber dessa violência que acontece. A gente não precisa ter trans para a gente acreditar na transfobia. A gente precisa olhar com a lente de quem vive esse mundo, né? Enquanto a gente não entender que nós somos finitos, porque essa é a grande questão, né? A questão do homem é da gente poder ser infinito, né? Mas a gente é finito, a gente não consegue transformar, né? Porque, inclusive, a gente coloca as nossas experiências num outro lugar, né? É a suspensão disso. A gente não fica pensando o tempo todo que a gente vai morrer, né? Isso vira pano de fundo, né? E a gente vive uma vida, sei lá, 50, 100 anos hoje, pensando, né? O homem moderno.
Mas se a gente faz o contrário, que é o que acontece muito no suicídio, né, esse pano de fundo ele vira a imagem da frente, né? Ele passa a ser isso que dá esse sentido, né? E qual que seria a utilidade da vida, pensando a partir desse lugar, né? A utilidade da vida não tem nenhuma, né? E aí vocês podem dizer, bom, que triste isso, né? Mas pelo contrário, é a gente que dá o sentido da vida, né? A partir da nossa transformação, a partir da criação de nós mesmos, a partir das nossas questões, que a gente vai conquistando, né, no mundo, e a gente vai construindo, desconstruindo, mas a gente precisa começar a fazer essas perguntas, né? Quando a gente fala, quando eu estou aqui nesse lugar, né, pensando sobre a transgeneridade, né, vocês, pessoas cis, precisam estar pensando sobre o que é cisgeneridade, como é ser cis nesse mundo, né? Que limita, inclusive, vocês também, limita as nossas possibilidades enquanto pessoas, enquanto corpos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o quanto isso reduz, né, o Fanon vai dizer, né, de que ele vai fazer uma crítica sobre, né, a identidade negra, né, é construída, o branco, né, nos chama de negro, né, e ele vai fazer uma crítica a isso. Eu não quero ser reconhecido, chamado de negro, tal pela ótica da branquitude. Assim como eu, enquanto pessoa trans, não quero ser reconhecido, enquanto pessoa trans, tal pela ótica da cisgeneridade, que é uma ótica patologizante, né, e violenta, né, que me coloca num lugar de aberração, né, de que eles são a supremacia, né, e eu sou nada, né, ou sou o desvio, né, mas enquanto, pelo contrário, eu nesse sentido, né, a transgeneridade é a possibilidade, o que não é a possibilidade é a cisgeneridade, e assim, o que eu quero dizer com isso, né? Tampouco estou dizendo que com isso, né? Eu acho que essa genialidade ela deve não existir. Pelo contrário, ela é mais uma das possibilidades. Mas é importante que a gente comece a fazer reflexão sobre isso, né? Entender qual que é o nosso lugar, né? Na sociedade que a gente está, né? Que lugar que a gente ocupa, né? Acho que o Pedro trouxe isso ontem, né? No encontro de ontem, falando sobre o privilégio, né, que é cego. Quando a gente vive o privilégio, a gente não percebe, porque é isso, né? Quando a gente for pensar a realidade de uma pessoa que ela não precisa pensar sobre se ela vai ter comida no prato ou não, né, naquele dia, para ela e para a família, por exemplo, é um lugar de privilégio, né? Quando a gente pensa tecnologia, né, quando a gente pensa será que todo mundo tem acesso à internet, né? Que pessoas são essas que a gente está falando, né? Que pessoas que têm acesso à saúde, né? Quem são as pessoas que estão morrendo hoje nesse momento, né? Nesse cenário de pandemia, né? Quem são as pessoas que estão sendo que não têm assistência? Acho que isso é importante da gente começar a perceber e pensar, né? Isso vai dando notícias de quem que a gente é na sociedade, né? Que lugares que a gente ocupa. E esse lugar que a gente percebe, né, que a gente vai descobrindo que também é isso, é uma descoberta, ele também não nos limita, né? É importante a gente pensar o que a gente consegue fazer daqui para frente, né? Os lugares de poderes que a gente ocupa, os lugares que a gente está, como que a gente pode pensar política pública. Eu não conheço, não sei que os trans faz, o que eles precisam. Então, comece a ler sobre a gente, comece a ler sobre as pessoas pretas. Eu acho que é importante que a gente comece a fazer que a gente comece a participar desses lugares, mas de modo não que a gente tenha que ser perguntado necessariamente, né? Acho que com o boom do racismo que a gente teve recentemente, né, aconteceu muito das pessoas virem a nós, pessoas pretas, perguntar como que elas deveriam nos tratar. E isso é a maior violência que qualquer pessoa branca pode fazer. E não só as pessoas pretas. Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso, essas delicadezas, né? Porque todos passamos em alguma medida, né? Pedro também trouxe uma coisa antes que eu achei muito interessante, que ele fala, né, quando ele é convidado para ir participar de um programa e a companheira dele vai junto, fica combinado que vai ser perguntado para ela o que ela acha, como que ela está percebendo a transformação dele a partir desse momento que ele está pensando, né, a masculinidade, desconstruindo isso. E aí acaba que o programa rola e não dá tempo de perguntar, mas ele fica curioso por saber o que ela tem para dizer, né? E aí ele achando que ela super vai exaltar ele, né, e vai dar os parabéns, pô, te acho o máximo, etc. Ela fala, não, eu percebi que você tem começado a perceber os problemas antes.
Então, ou seja, olha só o quanto a gente vai onerando o outro. Isso fica presente nas relações, né? Quando a gente fica dependente do outro para que ele diga o que é a questão que a gente precisa lidar, né? Acho que nessa perspectiva tem também uma questão, né, que está presente nessa ideia da masculinidade, que é muito frágil, pelo contrário, ela é muito frágil, de dependência, né, do quanto o homem fica dependente, nós homens ficamos dependentes das mulheres para tudo, né, e dependente nas coisas mais básicas, que é de sobrevivência, que é de autocuidado, que é de percepção de vida, de mundo, né, então, ou seja, de como que a gente consegue fazer esse trabalho onde a gente não fique mais dependendo desse outro, né? Uma coisa é a gente ser de relação e, de fato, né, a gente precisar do outro em alguma medida para a gente perceber, né, para onde que a gente está indo com isso, mas outra coisa é a gente ficar dependendo de que esse outro fique o tempo todo dizendo que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo para que a gente consiga se rever. Inclusive, isso não leva a gente a nada, né, porque a gente leva só a mais dependência, né? Se a gente for pensar as relações majoritariamente hétero, né, onde as mulheres, além de maternar as crianças, precisam maternar seus companheiros, né, inclusive muitas relações acabam por conta disso, né, onde uma vez que ela precisa ter que fazer esse cuidado mesmo do outro, né, ver se foi ao médico, fazer cuidado da, né, manutenção da casa, comida, né, tem uma questão, inclusive, com a paternidade, que é algo que tem me chamado muita atenção, né? Claro, ano passado a gente não fez tantos encontros, mas os anos anteriores, dos encontros que eu fui participando, era dos homens perguntando como que eles tinham que fazer para ser pais, né? Como ser pais. E eu saí de vários encontros pensando sobre aquilo, né? E não me cabia, né? Não me entrava, né? Até que num encontro eu consegui colocar para fora, né? Aquele incômodo que me vinha, né? E aí, numa pergunta que veio de uma pessoa de fora, né, que estava assistindo, né, a gente, que estava falando, me deem um manual, como que eu faço para ser pai e tal, não tive pai, não fui presente, etc., contando sua história, que a gente acolhe, obviamente, mas depois, né, eu falei para ele, bom, eu não tenho uma resposta para a tua pergunta, mas sim uma provocação, que eu acho que é importante que a gente comece a pensar como que a mulher se torna mãe, né? Porque acho que é a partir desse lugar que a gente começa a se implicar no mundo, quando a gente começa a perceber que a gente precisa dar conta, né? Que a gente precisa... É isso, eu tenho uma criança, a criança tá chorando, o que eu faço com isso? Eu vou chamar a vizinha, eu vou esperar minha mulher chegar em casa, né? Eu vou deixar a criança com fome, o que eu faço com isso, né? Mas aí que fica a questão, se essa pessoa não sabe cuidar de si, como que ela vai cuidar do outro, né? Mas é importante da gente percebendo como que a gente vai fazendo a manutenção dessas coisas na sociedade, né? Uma vez que a gente olha para esse outro que ele não sabe fazer a coisa e a gente fala, não, deixa que eu faço porque você não sabe, a gente não está ajudando esse outro, a gente não está fazendo esse outro crescer, a gente está fazendo esse outro ficar mais dependente e acomodado, né? E gente acomodada não cresce, gente acomodada não anda, é importantíssimo que a gente consiga perceber isso. Eu sei que é muito difícil, né? Para nós, pessoas que estamos, né, que somos mais ativas, proativas, né, e a gente fica, deixa que eu faço, para adiantar, para ser mais rápido, etc. Mas é importante que a gente crie esse campo para que o outro possa fazer as coisas, né? É importantíssimo que a gente consiga dividir esse espaço de controle, né? Até porque também é muito sedutor isso, né? Se a gente for pensar no âmbito onde você tem um maior controle, então você deixa que o outro, né? Você não deixa o outro fazer e você faz, mas nessa, né? Você fica com dois trabalhos, né? O de cuidar de você e cuidar desse outro, que na verdade, né? Em suma, era para a gente dividir a vida e, enfim, construir coisas junto, né? Bom, então trouxe algumas questões aqui, acho que eu achei que, né, vem muito também pensando dentro da minha prática clínica, acho que pensando também na minha desconstrução enquanto esse homem, né, que é, ou melhor dizendo, né, esse masculino, porque para mim a ideia de homem não me cabe, assim como eu vejo que não cabe a ninguém, mas eu vejo na masculinidade, né, na pluralidade, né, possibilidades, campo de crescimento, campo de transformação, né, que eu não vejo na ideia de homem, né. Então eu trouxe um pouco dessas ideias, né, que eu tenho pensado muito e que tem sido muito estofo, né, para minha desconstrução e enfim, pesquisa. Né, acho que o Thiago trouxe bem essa questão mais do macro, então achei que seria interessante da gente pensar um pouco mais
como que a gente vai trabalhando isso nas relações, porque uma vez, isso não serve só para as relações amorosas, serve para todo tipo de relação, né? Porque a gente perde muito, inclusive, quando os homens não se desconstroem e conseguem pensar um mundo onde seja possível, né? Todas as pessoas conviverem, né? Cada um da sua forma, seja ela da maneira que for. Bom, muito obrigada, Pedro. Foi uma ótima palestra também. A gente vai começar com algumas perguntas. Eu vou direcionar, eu tenho 2 perguntas aqui para o Tiago, mas também o Pedro pode participar das respostas. Eu vou começar com algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui para o Tiago, que é do Fábio Souza. Excelente, ele fala que foi excelente a sua exposição, e ele pergunta como a desumanização dos corpos não normativos muitas vezes pautam as nossas relações. Podemos trazer essa lógica para a cultura do cancelamento que se evidenciou recentemente? Essa é para o Tiago. Bom, Márcia, você quer fazer... Posso responder, então? Pode. Primeiro, eu quero mandar um abraço para o Fábio, querido, inspiração, enfim. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Essa discussão sobre a cultura do cancelamento, que está bastante em evidência, ela me faz pensar assim, como que alguns corpos são produzidos dentro de lógicas políticas modernas e contemporâneas para execução, que a gente vai falar de necropolítica, né? Então, de uma forma mais profunda, né? A operação da morte daqueles que são desautorizados. Então, há uma intencionalidade em cancelar. E aí me parece, Fábio, que esse mecanismo não é tão novo assim, né? Eu acho que a gente está vivendo uma lógica que é muito antiga e que já está instalada há muito tempo. Porque para eu colonizar, por exemplo, para eu escravizar ou para eu subalternizar, eu preciso criar uma ideia, uma imagem de desumanidade, né? Assim, Pedro trouxe isso, né? Para eu falar sobre o negro, eu tenho que criar uma homogeneidade de corpos, eu tenho que desautorizar esses sujeitos, eu tenho que fraturar a humanidade desses sujeitos, e isso já acontece desde a modernidade. Então, pensar a cultura do cancelamento também é pensar quais são as violências estruturais que gerenciam as nossas relações. Então, eu vejo uma relação direta entre a criação da dissidência a partir dos mecanismos de poder e a manutenção da cultura do cancelamento, que é algo muito mais antigo do que a gente está supondo. Né? Existem pessoas que estão sendo canceladas há muito tempo. Existem grupos sociais que são cancelados para a manutenção de um sistema político, econômico, de gênero, de sexualidade, que regula norma e exceção, centro e margem. Há muito tempo isso está acontecendo. Eu acho que a gente consegue visualizar, talvez com mais radicalidade, isso hoje, porque a gente está muito preso às telas, né? Assim, a nossa vida está passando pelas telas. Mas a tela, ela é um indicativo de como as nossas relações elas se dão. Concordo, acho que há uma relação intrínseca entre cancelamento e produção de dissidência. Né? Da mesma forma que a produção da dissidência, ela visa neutralizar a nossa percepção dos cancelamentos que acontecem na efervescência da vida, como trouxe o Pedro aqui vários exemplos, né, de dissidências que são criadas para cancelar determinados sujeitos. Eu vou agora, na sequência, fazer uma pergunta para o Pedro, que veio. Uma pergunta do Vladimir Wagner Rodrigues. Pode-se estabelecer uma contraposição entre masculinidade e feminilidade sem criar estereótipo? Oi, Márcia, posso? Pode responder. Tá. Como eu havia, né, reitero que eu acredito e aposto na interseccionalidade, né? Acho que a ideia da contraposição é uma coisa que a gente tem e que é o que tem feito a gente estar nesse cenário horroroso que a gente está hoje, né? Primeiro que eu vou pensando enquanto masculinidade e feminilidade que
todos temos, né? Não está só num gênero ou em outro, né? Inclusive, quando a gente vai pensar um pouco, e aí eu vou pensando, né, não sei se vou avançar muito nesse sentido, mas pensando na ideia das identidades não binárias, eu vou achando isso muito mais interessante, inclusive, né? Porque seria a suspensão disso, mas ao mesmo tempo a integração, né? Porque você não está em um e nem em outro. E acho que é nesse sentido que me chama a atenção esse campo de possibilidades. A gente está falando aqui de pluralidade, masculinidade no plural, né? Inclusive, nesse próprio encontro aqui, a gente vai ter mulheres presentes, e é justamente sobre isso que a gente está falando, né? A masculinidade não está atrelado ao gênero que a gente identifica como homem na sociedade. Ela está em todes, né? A gente precisa, inclusive, quebrar, né? Romper com essa ideia, né? A gente precisa destruir essa ideia. Se é uma coisa que precisa ser destruída, é essa ideia, e a gente criar para que a gente possa abrir campo para o homem que materna, né, para de fato a gente ter pessoas, né, que façam cuidados que não fiquem só atrelado ao universo da mulher, né, porque daí também tem esse estereótipo, né, que condena, né, este outro e reduz, né, a essa posição de nasce mulher e depois vira mãe, né, extensão disso e acabou a vida dessa pessoa, né, ela só pode ser isso, é o máximo que ela chega enquanto sociedade. Então, nesse sentido do contraponto, eu vejo que a gente já está nessa questão, né? A gente já está nessa bagunça toda, a gente já está nesse caos justamente por conta disso. Então, eu entendo na perspectiva de uma integração, né? Então, eu vou entendendo muito, vou, né, me repetir aqui, né? A transgeneridade como a possibilidade de romper com esses rótulos, né, com esses estereótipos que a gente cria, né, mas eu acho que também, só para finalizar, né, é importante de marcar que a diferença entre masculino e feminino, homem e mulher, que não são não é a mesma coisa, e que a gente, inclusive, por conta disso, a gente está podendo hoje falar, por exemplo, sobre masculinidade no plural. Eu tenho aqui vários elogios ao evento, então veio elogio aqui, elogio ao Pedro, do José Júnior, falou excelentes colocações, elogio ao evento do Márcio Leite Trindade, elogio do Rafa Rios, elogio da Júlia Araújo, do Zico Porto, Duda Moreno, elogio do Antônio, do Fábio Souza também. E se vocês quiserem, nós temos um pouquinho de tempo ainda, se vocês quiserem comentar alguma coisa entre vocês. Eu queria falar um pouco da pergunta que veio para o Thiago, então, que eu acho que é uma questão que tem me pegado bastante, inclusive, né? A gente está falando de um evento muito específico, né? Que todos sabemos, conhecemos, que é o Big Brother Brasil. Acho que é um programa que eu não estava assistindo, mas por conta da repercussão, eu fui lá entender o que é isso que estava acontecendo. A saída da participante, que a gente sabe, né, que está no olho do furacão nesse sentido, me deixou muito entristecido, né, por conta da conjuntura mesmo, né, acho que o Thiago traz muito bem isso, pensando nessa questão da construção macro, né, quais são os corpos que vão para o abatimento, digamos, né, dizendo o mais claro possível, porque abre campo para a gente pensar, né, o que aconteceu nessa edição, né, e por que o público, né, por que o Brasil se juntou para tirar uma pessoa negra, né, desse programa, né, de um reality show, né, acho que é interessante a gente perceber a perversidade que está presente nisso, né. A gente teve muitas edições, né, nem vai ter pessoas que gostam, outras pessoas que não, a gente teve várias edições onde tiveram pessoas, né, brancas, que tinham ali posicionamentos, né, comportamentos horríveis e não foram tratadas tais como a participante desse reality show foi tratado. Claro que tem questões, né, para serem olhadas e etc., né, que diz da singularidade dela,
Mas eu acho que é importante de perceber, porque ela vai também trazendo, marcando isso. Eu me considero ainda fã dessa artista, né? E eu assisti, acompanhei algumas entrevistas dela fora e depois também, e fui vendo falas dela também dentro da casa, né? O quanto ela vai dizendo, né, desse lugar de rejeição, né? Ela já tinha trazido isso em outras entrevistas, né? O quanto, e aí acho que é uma coisa que eu já estava pensando e ela fala, né? E ela nomeia na última entrevista que ela deu agora recentemente pro Fantástico, do desejo de embranquecimento dela. Isso está presente o tempo todo. O que ela fez, né? Ali no programa, o homem branco cis faz o tempo todo e ninguém rechaça da forma e da maneira e com o peso que rechaçou essa mulher. Então, assim, a gente precisa começar a fazer perguntas, né, de por que a gente trata pessoas assim e outras não. O que ela está fazendo não é diferente do que o homem cis branco faz todos os dias. Exatamente todos os dias, né? Então, assim, a partir dessa ótica, a gente já começa a perceber de que lugar que a gente está. Eu torci, sim, para que ela saísse. Não vou dizer que não. Eu torci, mas por outras questões, né? Ali, como foi a tratativa com algumas pessoas muito específicas, que eu achei demais, mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Por que para uns a gente usa uma régua e para outros a gente usa outra? Essa é uma pergunta importantíssima que a gente precisa fazer. E aí, de novo, né? A gente vê um Brasil inteiro se juntar, brancos e pretos, para tirar, né, no ódio, para tirar uma mulher preta de um programa. Então, assim, são questões que a gente precisa fazer urgentemente. Não dá para a gente passar sem a gente se questionar sobre isso, que é o que está presente, né? Fica a dica aí das leituras, né, que o Thiago trouxe, do Unclean Baby, né? A Necropolítica, é um livro curto, pequeniníssimo, muito bom, né? A Carla também, Cotirene, está nas redes sociais, está no Instagram, ela vai trazer ali discussões importantíssimas, várias outras pessoas que vêm trazendo, né, esse posicionamento, que eu acho que é importante da gente começar a fazer essa pergunta, né? E aí a gente coloca esse outro nesse lugar do é diferente, né? Então, ele é diferente, não faz parte de mim, né? Quando a gente pensa nessa diferença, né? Ele não está em mim, então eu posso rechaçar, eu posso tratar ele mal, eu posso tratar como coisa, eu posso descartar, inclusive. Mas quando a gente olha para o homem branco, que faz a representação, né, de um modo geral do homem, né? Aí a coisa muda de figura, né? Porque daí olhar para esse homem, né, e ir contra ele é olhar para si mesmo, né? Se a gente for pensar enquanto sujeito dentro da sociedade, né? Ou melhor, quem é considerado sujeito dentro da sociedade. Então, acho que é importante que a gente comece a olhar para essas questões e perceber de como que as escolhas que a gente está fazendo. Márcia, se você me permite, Pedro, quero entrar em diálogo aqui, né? Assim, acho que o que você está trazendo é muito importante do ponto de vista, até casando as perguntas, a pergunta que foi feita para você, pensar o estereótipo, né? O que é o estereótipo? O estereótipo é sempre uma marcação que opera ali singularidade e homogeneidade. Quando é necessário, os mecanismos que operam o estereótipo nos isolam, nos deixam sozinhos e sozinhas. Uhum. E quando necessário, na maioria das vezes, nos homogeniza. Então, a gente é colocado em várias categorias de homogeneidade para também ficarmos, para que também a gente fique sozinho, né? Então, assim, pensar o estereótipo é pensar como os nossos corpos são regulados, como os nossos corpos são construídos, fabricados dentro de uma lógica de controle e dominação, que, quando necessário, nos isola, né? E é claro que eu entendo e concordo com você, acho que as pessoas precisam ser responsabilizadas pelas suas ações, sempre precisam ser, a gente sempre precisa ser responsabilizado pelas nossas ações, mas também a gente não pode desfazer as nossas percepções para o que é político, para o que é estrutural, para o que é coletivo, né? Porque não se trata de uma coisa ou outra, e eu concordo com você quando você diz é necessário que a gente entenda a subjetividade e como essa subjetividade ela está numa cena estrutural, politicamente construída pelos recortes, né? Assim, e particularmente volto a dizer que a cultura do cancelamento ela tem o seu alvo e ela sempre teve seus alvos, né? A gente já sabe quem são os corpos que vão ser execrados nos jogos políticos, macro e micro, né? Acho que é isso. Agora eu tenho
A gente está quase... Não, tem tempo ainda. Tem uma pergunta para os dois, que eu vou formular a pergunta para os dois, que é do Leonardo Ribeiro. Ele fala: o reconhecimento de viver a cisgeneridade e outros marcadores do privilégio é fundamental. Como podemos confrontar as imposições das instituições religiosas e econômicas que estabelecem essa história? É para os dois essa pergunta. Pedro, pode começar. Tá. É uma pergunta bem complexa, né? Mas acho que, bom, vamos aí, né? A questão da religião... Se você precisar, eu reformulo. Você quer que eu reformule? Não, tá tudo bem. No sentido de como a resposta mesmo, né? Ela precisa de muitas coisas para pensar, né? Porque a religião, ela tem um peso muito forte, né? Na nossa vivência, né? A gente... vamos lá. Se eu não estiver sendo claro, vocês me falam, porque e agora eu vou trazer de um lugar que pensando muitos autores que eu trabalho mesmo do existencialismo, né? A religião, ela serve de muleta para a gente não perceber a nossa responsabilidade na sociedade, né? Então, ou seja, eu atrelo responsabilidade ao outro, né? Culpa, né? De modo não necessariamente consciente, mas cria-se esse mecanismo, né? Uma vez que a gente, em nome de uma religião, em nome de alguma coisa, né? Porque a gente pode usar a religião, né, em outros lugares, né? Fazer a troca, né? E não necessariamente ser a religião, mas ela o papel, primordial. Como que a gente começa, né? Se a gente for pensar nessa sociedade, não só, né? A culpa que é criada lá no século XVI, né? Que é totalmente cristã, ela se mantém até hoje em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, seja essa pessoa ateia ou não, né? A culpa é algo que nos está presente no cotidiano, na sociedade, o tempo inteiro. A gente está o tempo todo dialogando com a culpa. E aí a gente pergunta, como, né? Como que isso se mantém desde então, né? Como que isso faz parte do nosso cotidiano? E aí a gente vai buscar essa resposta, né, no Foucault, né, quando ele vai trazer esse dispositivo de poder e como isso foi criado de uma maneira tão sofisticada que a gente já não precisa do outro, né? A gente internaliza isso, né? Então, as religiões, elas estão internalizadas. Existem as instituições, obviamente, a gente sabe o quão problemática é isso, mas essas instituições, assim tal como o machismo, misoginia, transfobia, está internalizado na gente. E a gente precisa começar a fazer esse detox de dentro para fora, né? Para que a gente comece a perceber essas outras possibilidades. Quando a gente olha para essa participante do Big Brother, né, e a gente começa a apontar o dedo, a gente precisa começar a perguntar como que uma pessoa que é violentada por sua vida inteira, por ser preta, né, inclusive por viver neste mundo, né, que é feito para pessoas brancas, né, vai para um reality show que inclusive também é pensado para esse divertimento, para esse público, para esse entretenimento, e aí ela se comporta do jeito que ela se comporta, porque obviamente, né, ela continua se sentindo ameaçada naquele lugar que não é dela, não é dito para ela, né, porque também tem isso, né, os lugares, né, que são para determinadas pessoas e outras não, e aí a gente acha horrível, a gente acha super passível de crítica, né? Quando nós mesmo, enquanto sociedade, criamos, né, esses espaços, a gente cria esses mecanismos, né? A gente faz a manutenção desses mecanismos. Então, acho que é importante de perceber o quanto a religião também está presente nesse sentido, né? Que daí casa com o que o Tiago trouxe, né? Então, do ponto de vista de uma moral, porque a gente não lida com a ética, a gente lida com a moral, né? Então, se sou eu, homem branco lá fazendo, aí, né, tá tudo bem. Passa a mão na cabeça, ou ele é novo, imagina, né? Quantas cenas a gente não vê isso, e se repete no cotidiano, né? Ah, mas ele é novo, não sabe o que tá fazendo. Ou vai pro extremo, não, mas agora ele já tá velho já, então a gente não vai dar atenção. Então, de novo, assim, a gente precisa olhar para esses lugares e para as escolhas que a gente vai fazendo e para os espaços. Isso não nos limita, mas é importante que a gente comece a perceber isso para que a gente consiga pensar como que a gente começa a transformar.
e transformar isso, e buscar essas outras leituras fora das experiências brancas, as não brancas mesmo, né? Então a gente pode pensar, as religiões afro estão aí, para ensinar muita coisa pra gente, por exemplo. Enfim, não sei se eu extrapolei muito tempo, se eu respondi, mas... Não. Eu só quero perguntar se o Thiago tem alguma consideração para fazer sobre essa pergunta, que agora a gente chegou, infelizmente, a gente está chegando no final do evento, foi maravilhoso, mas se você tiver... pode muito comentar. muito breve, mas eu sou muito breve, sim. Acho que a gente precisa também entender a pluralidade dos discursos. É claro que existe, né, assim, em relação às instituições, elas têm um papel, né, assim, elas têm vários papéis, dentre eles, alguns deles são controle, são gerenciamento do corpo, então isso é inegável, né, está posto. Agora, também existe uma pluralidade das experiências religiosas, né? E também isso aqui fica para uma outra conversa, e outros valores civilizatórios que não são esses valores pautados na brancura, em uma perspectiva apresentada como hegemônica, como as comunidades tradicionais de terreiro. O Pedro trouxe isso no finalzinho da fala, da resposta dele, né? Como é importante perceber outras leituras, e eu acho que isso aqui é um exercício de fato ético, né? Entender que existe um mundo fora da minha experiência ou fora do meu umbigo, e que existem outros valores civilizatórios, valores coletivos, valores que vão na contramão do individualismo moderno e contemporâneo, que estão presentes, inclusive, nas comunidades tradicionais de terreiro, que têm também as suas questões, os seus dilemas, mas que já apresentam outras rotas de relação com o corpo, com o mundo, com o meio, com o trabalho, com o afeto, que não são essas que apresentadas como compulsórias ou definitivas, né, ou homogêneas. Então, acho que perceber também a pluralidade dos discursos religiosos e como que as nossas existências se contrapõem ou se dão nesses espaços, também absorver outros valores civilizatórios na pluralidade. Assim como a gente está falando de masculinidades no plural, a gente também precisa falar dessas experiências na pluralidade para a gente não partir desse princípio de oposição ou de hierarquia muito fáceis de serem reproduzidos, porque a gente já aprendeu, né, assim, que se não é igual a mim, tem que ser controlado ou executado. Essa é a lógica da necropolítica, né, assim. Ou a diferença tem que ser neutralizada ou executada. E a gente está partindo de uma outra lógica, uma perspectiva ética de compreensão das diferenças, né? E de alargamento da condição humana a partir delas. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Olha, eu agradeço. Infelizmente, a gente chegou ao final. Queria fazer um agradecimento especial aos dois. As palestras foram maravilhosas, muito esclarecedoras e de um entendimento muito fácil. Já fica o convite aqui para um próximo evento. E eu também quero aproveitar e convidar para o evento de amanhã, que vai ser o terceiro evento, que vai ser mediado pelo Rafa Rios. Deixa eu ver aqui, os palestrantes são a Isabela Del Monte, que ela é jurista feminista, Cláudio Serva, que é fundador do Prazerele, o mediador, como eu falei, o Rafa Rios, que é analista aqui no tribunal e membro também da comissão. E o tema de amanhã é o papel do homem na equidade de gênero. Eu convido todo mundo, agradeço todo mundo que participou, que elogiou, agradeço as perguntas, agradeço a vocês dois, foi demais hoje. E agradeço a EMAG pelo apoio, pelo suporte, a comissão, que é muito envolvida nesse projeto. E eu desejo um bom dia a todos, uma ótima semana, e eu encerro o evento. Muito obrigada.